E assim, eu gostaria de passar para a nossa próxima mesa redonda, que vai falar sobre o Covid, lições aprendidas para o futuro. Teremos aqui nessa mesa Rosana Pilling, pela London School, Alex Costa, pela Unicef e Marcela Abreu, pela Anvisa. Eu convido a Rosana para fazer uma rápida introdução, depois o Alex e na sequência a Marcela, e aí nós fechamos com os três aqui no palco, na verdade na tela, para uma discussão. Rosana? Great, thank you very much. Muito obrigada. Eu gostaria de começar mostrando alguns slides para que possamos ilustrar como tivemos lições muito práticas com essa pandemia. Muitas vezes é dito que as pandemias não criam novos problemas. Elas só nos fazem encarar problemas que já ignorávamos há muito tempo. E nós vimos isso em diversos países, sejam em países ricos ou em países em desenvolvimento. A Covid expôs quais eram as falhas do sistema de saúde e as desigualdades de acesso a esses produtos que salvam vidas, incluindo medicamentos, vacinas, produtos diagnósticos, assim como equipamentos de proteção pessoal e outros. A lição geral vinda desses países é que os países precisam de uma construção de uma rede de confiança na fabricação desses produtos que salvam vidas. Mas nem todos os países podem fazer isso. Talvez isso possa ser feito numa base regional. É claro que é preciso levar em conta um ótimo padrão de qualidade para isso. Mas uma terceira grande lição para todos nós foi que, quando falamos de saúde pública, nós costumávamos dizer que a saúde pública, ou condições de saúde pública, ou as mensagens de saúde pública, elas precisariam ser trazidas para o público. Nós falaríamos para o público, para as pessoas o que fazer e eles fariam. Mas aprendemos com a pandemia que isso não é necessariamente verdade. A população deve receber o conhecimento e as ferramentas para que seja mais responsável para fazer a sua parte durante a pandemia. Um exemplo bem concreto do benefício que podemos extrair da pandemia para a construção de um programa de resistência antimicrobiana mais robusto. Como eu mencionei anteriormente, a pandemia eliminou muito do progresso que nós fizemos com a resistência, ou os programas de resistência antimicrobiana, porque muitos antibióticos foram prescritos para pacientes de Covid. Mas há lições positivas que podemos extrair da pandemia, que podemos utilizar para construirmos um programa de resistência antimicrobiana mais forte. Como, por exemplo, as mensagens, tornar as pessoas conscientes que crises globais podem acontecer e que elas afetam a todos nós. E porque ainda temos muitas pessoas que não conhecem a questão da resistência antimicrobiana, o tipo de mensagem que os governos e outros stakeholders precisam construir para trazer essa mudança de comportamento. Nós podemos usar a mesma coisa para criar uma mudança de comportamento que seja necessária para a resistência antimicrobiana. E essa abordagem de uma saúde. Nós sempre dissemos que para a resistência antimicrobiana nós precisamos trabalhar com o setor animal, com a agricultura e com o meio ambiente. Agora, com a pandemia, nós sabemos que muitos desses vírus vêm do ambiente animal. Nós precisamos fazer um monitoramento de sistemas de esgotos e monitoramento de pacientes e de comunidades, com esse tipo de abordagem, que é uma forma nova que deve ser adotada. E a construção de novas capacidades ou recursos. Agora, nós podemos usar essa convergência tecnológica para diagnóstico, TI, comunicação, para construirmos esses sistemas de informação para que todos conheçam os progressos que estão sendo feitos ou que não estão sendo feitos e para que também possamos monitorar a eficácia das intervenções. Eu acho que em termos mais gerais, falando de diagnósticos, nós precisamos conversar com os países. Aqueles que estão convivendo com o vírus, nós precisamos
construir um sistema diagnóstico que esteja conectado de ponta a ponta, desde os laboratórios de referência mais sofisticados até os testes que são realizados em comunidades ou testes que são feitos em casa. Essa conexão deve formar a espinha dorsal de um sistema de saúde resiliente, que vai fornecer acesso igual a esses testes, que vai trazer um uso mais responsável de medicamentos antimicrobianos. E também é importante analisar os dados locais epidemiológicos para ajudar os médicos a tomarem melhores decisões, porque eles podem interpretar os resultados dos testes no contexto epidemiológico local. Um sistema como esse seria como os olhos e os ouvidos do sistema de saúde. E, a partir dele, alertas mais precoces sobre qualquer situação incomum no sistema de saúde poderia ser detectada. E, através de um painel ou um sistema, diariamente essas informações poderiam ser exibidas para informarmos a população e outros agentes, ou os legisladores, por exemplo, para que possamos ter uma ação coletiva, seja com relação à resistência antimicrobiana, ou HIV, ou qualquer doença específica, ou um novo surto. É importante ter uma forma de trabalharmos juntos. E esse sistema conectado, como eu disse anteriormente, permitiria que esses dados de teste se transformassem em dados inteligentes para informar as estratégias de controle. Então, de forma bem prática, nós já vimos que a pandemia de Covid, muitos países aumentaram as suas capacidades de recurso de teste PCR, agora os países permitem mais altos testes, estão construindo sistemas de vigilância mais robustos para que essa informação seja passada de forma mais eficiente, e agora tem boas habilidades desenvolvidas para a informação da população com relação a questões de saúde pública. Então, essas são questões que trazem esse benefício cruzado a partir de agora. E esse é o final da minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Foi ótimo ter essa apresentação para que possamos evoluir. E temos visto uma mudança na tecnologia, uma mudança na forma como realmente olhamos para questões tradicionais. A pandemia pode não ter criado isso necessariamente, mas com certeza acelerou muito. Eu gostaria de convidar o Alex Costa, que é responsável pela área de laboratórios na Unicef. E, antes de mais nada, o Alex é brasileiro também, já está em Nova York há alguns anos. Ele já teve uma participação na OMS, no Camboja, em outros países, e uma carreira brilhante na área de diagnóstico. Alex, por favor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade aqui para começar a sua apresentação. E ele Obrigado, é de Brasília. Carlos. Na verdade, você nasceu em Brasília ou Nasci em São Rio? Paulo, cresci em Belo Horizonte e depois vivi em Brasília por 13 anos antes de mudar para fora do país. Eu estou tentando compartilhar o meu slide e não sei porquê, eu não estou nem vendo a minha tela. Eu mandei a apresentação para vocês. Você Seria mandou pelo possível slide, projetar? pelo WhatsApp ou e-mail? Não, mandei por e-mail. Deixa eu ver. Um instante. Oi? Só um instantinho. Desculpe a inconveniência, não sei porquê. Eu não consigo nem ver a minha tela. Ótimo. Bem, boa tarde, todo mundo.
I'll do the presentation in English because the slides are in English, and I'll do it slowly, so Vou fazer a apresentação em inglês, porque os slides estão em inglês, e eu vou tentar fazer de forma devagar para que os intérpretes possam me acompanhar. A primeira coisa que vem à mente quando eu penso em lições para o futuro é que temos as lições do passado também. Acho que estamos falhando nisso. Esse slide mostra o cronograma de surtos virais nos últimos 20 anos. Como vocês podem ver, houve 16 surtos de importância pública nos últimos 20 anos. Parece que a frequência com a qual os surtos acontecem tem aumentado. Isso pode ser por conta de um melhor sistema de vigilância, de relatórios de dados, mas também pode ser uma combinação de fatores, pois estamos aumentando a degradação do habitat, aumentando a produção animal, e isso cria a possibilidade para que as doenças pulem, saltem de animais para os humanos. Isso, combinado com o maior ritmo de viagem global, aumenta a exposição a patógenos emergentes. Mas a questão que quero dizer é que, apesar do fato de sabermos que os diagnósticos são uma ferramenta essencial para a resposta a pandemias e o controle de surtos, os diagnósticos têm sido negligenciados a um papel de uma ferramenta acessória no setor de saúde pública. Sabemos que os testes são essenciais, e a Rosana falou sobre isso, que são basicamente os olhos e os ouvidos da pandemia hoje em dia. Sem os testes diagnósticos, não sabemos quem está infectado, como o vírus está se espalhando e como está mutando. Mesmo as pessoas que sabem dos diagnósticos têm dificuldade de entender a diversidade de papéis que os testes têm, que são, por exemplo, o cuidado de pacientes e também o elemento da saúde pública, que envolve a vigilância, que envolve o rastreamento, a epidemiologia para identificar as variantes e a efetividade de vacinas. Os diagnósticos são essenciais para criar a segurança para escolas, locais de trabalho, viagens, e também para determinar o perfil imunológico, para determinar o status da população e a questão de vacinação, e se a imunidade está diminuindo e a necessidade de doses de reforço. Todos temos uma responsabilidade de educar as pessoas à nossa volta, especialmente aqueles que trabalham no setor público de saúde, sobre os diferentes papéis dos diagnósticos. O que vemos hoje em dia, infelizmente, é que a narrativa das vacinas é dominante. Às vezes eu pergunto às pessoas, quantas doses da vacina você tomou e quantas vezes você fez testes? E aí vemos a disparidade. Muitas pessoas nem tomaram a vacina e fizeram muitos testes. Outras pessoas já tiveram até a dose de reforço e apenas uma dúzia de testes. Uma das coisas que aprendemos na questão da resposta à Covid-19, que é importante para o futuro, é que continuamos a operar em silos. Nós pensamos nos diagnósticos ou nas vacinas, ou medicamentos, ou no sistema de saúde, quando precisamos de uma resposta integrada. Nenhuma dessas ferramentas vai resolver o problema. O mesmo vale para as pandemias futuras. Neste slide, temos um exemplo dos diagnósticos no centro. E aí, para a esquerda, temos os medicamentos, que são as estratégias de tratamento.
No caso dos ensaios clínicos, em que você tem que identificar também os efeitos nos pacientes, e também temos o papel para o outro lado das vacinas, porque se não identificarmos direitinho as questões dos ensaios clínicos, podemos ver a questão da resistência sendo criada também, como a resistência microbiana. Os diagnósticos são importantes para o lançamento de vacinas no caso dos ensaios clínicos, temos essa importância porque quando as vacinas são limitadas, precisamos identificar a eficiência das vacinas ou determinar a forma como as vacinas vão ser distribuídas para populações mais vulneráveis, por exemplo. O outro elemento que vimos no passado e que temos visto mais do que nunca é a importância da integração de ciências sociais na resposta. Vocês não podem ver todos os itens listados na esquerda, mas vocês vão receber a apresentação. No contexto de uma aceleração, há um mapeamento de diferentes fatores para a melhoria dos diagnósticos de Covid-19. Muitos deles estão relacionados com a epidemia de falta de informação que temos enfrentado durante a pandemia. Isso fala da importância do lançamento de uma estratégia de comunicação e o engajamento com as comunidades para entender o que motiva certos comportamentos, para lidar com a hesitância e a discriminação associada com um diagnóstico positivo de Covid-19 ou um teste positivo de qualquer doença. A questão é educar as pessoas em geral e os que tomam as decisões sobre os papéis dos diagnósticos e promover a testagem como uma parte essencial da resposta. Outra questão que é muito importante nesse momento é que é totalmente necessário investir nos diagnósticos. E os investimentos são de várias ordens. Precisamos investir no desenvolvimento de diagnósticos, especialmente moleculares, como o PCR e o sequenciamento genômico, que podem ser adaptados para patógenos emergentes. Nós temos visto que há testes que são muito fáceis de se adaptar. Outra questão seria investir em tecnologias digitais para apoiar os diagnósticos. Isso inclui a interpretação de resultados que estão sujeitos a erros humanos, a gestão da qualidade desses resultados, a gestão de dados, para que os resultados sejam relatados para as autoridades nacionais, para monitorar a situação epidemiológica. Também para a questão de gestão de recursos. Investir em tecnologias de point of care, como os autotestes, porque isso permite a descentralização dos testes fora dos laboratórios e fora do sistema público de saúde e aumenta o acesso a testes, no caso de comunidades. Isso está acontecendo de forma acelerada durante a Covid, mas é algo que estamos aprendendo ao longo do tempo. O último ponto é o investimento no ecossistema de diagnósticos. Não é possível fazer a descentralização se não investirmos nos sistemas necessários de apoio. Então, no caso, o transporte, a capacitação de recursos humanos, uma gestão da cadeia de suprimentos, gestão de dados e biossegurança são alguns exemplos. A capacidade de recursos humanos tem sido um problema há décadas, por exemplo. E isso está acontecendo novamente.
Mesmo com as tecnologias disponíveis e a redução de custos, ainda temos um gargalo em muitos países, que é a falta de força de trabalho que seja capaz de fazer os diagnósticos. Não é suficiente ter testes se não temos as pessoas, se os governos não investirem em sua força de trabalho para ter uma resposta mais rápida. Tem um ditado em inglês que fala de construir o avião enquanto em voo. Esse é um exemplo de como é desafiador entender como lançar diagnósticos quando há tantas questões desconhecidas e tantas dúvidas. E essas questões continuam a surgir diariamente, porque estamos lidando com uma situação muito dinâmica hoje em dia. Uma doença que se move, um patógeno que está se mutando, e as tecnologias estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo também. Isso tirou um pouco do crédito da ciência, por exemplo, o que não é real. É importante entender que nós não temos muitas respostas, mas essa é a razão porque é preciso investir em pesquisa para determinarmos o desenvolvimento e a distribuição de diagnósticos à medida que evoluirmos. Uma outra lição que aprendemos, que é muito importante para o futuro, é que o processo de desenvolvimento de orientações internacionais, lideradas pela OMS, por exemplo, podem não ser adequadas para uma situação como essa, como a COVID-19, num ambiente tão dinâmico, como uma situação nem tão complexa quanto essa. Existem muitos momentos em que países e seus governos precisam de mais orientação de como utilizar testes diagnósticos e outras ferramentas, mas o processo para desenvolvimento leva muito tempo e é baseado em resultados publicados em revistas científicas, e isso limita a velocidade do desenvolvimento de orientações, e isso causa muitas falhas, porque a falta de orientações em termos de organizações internacionais, os próprios países tentam fazer o que melhor conseguem, e às vezes isso não é adequado. Então, precisamos de um desenvolvimento de orientações mais ágil, para que ele seja tão dinâmico quanto uma pandemia como hoje. E o último ponto, que foi o que a Rosana também mencionou, é a importância de uma abordagem de saúde única. Essa pandemia expôs como a questão humana, animal e ambiental se interconectam. Acho que a importância dos diagnósticos em termos de saúde humana é algo que deveria ser expandido para lidar também com a saúde animal, assim como a saúde do meio ambiente. Existe um papel muito maior, e só quando tivermos uma abordagem global é que poderemos prevenir e lidar com alguns dos desafios que teremos no futuro. Um dos mais importantes é a questão da resistência microbiana, que a Rosana comentou, que não pode ser abordada sem uma abordagem de saúde única. Essa era a última das coisas que eu gostaria de reforçar. Vou parar por aqui e passo a palavra de volta para vocês, para depois termos uma discussão. Sure we're going to have a lot to discuss soon after Marcela's presentation. Marcela Abreu, gerente de diagnóstico in vitro da Anvisa, grande colaboradora da Aladive também, já há vários anos,
tem feito essa grande jornada conosco. E a Anvisa, este ano, mais do que nunca, esses 2 últimos anos, ela se esforçou, se virou do lado avesso para trazer realmente avanços e garantir o acesso da população a testes cada vez mais rápidos. Então eu gostaria, Marcela, por favor, the floor is yours, fique à vontade para fazer sua apresentação. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu queria cumprimentar a todos, inclusive aos organizadores do evento, pela oportunidade de poder falar a respeito das lições aprendidas nesse quadro do Covid, né? E não sei se já está no modo apresentação para vocês. Acho que agora funcionou. Sim. Dentro desse quadro de lições aprendidas, é sempre uma oportunidade importante da gente lembrar que são lições aprendidas até o momento, né? Porque o aprendizado ele é algo constante e permanente, nós ainda estamos aprendendo. E quando a gente vai falar a respeito de novos agentes etiológicos, né, como muito bem colocado, tanto pela doutora Pillen quanto pelo doutor Alex, são situações que fazem parte do fluxo do desenvolvimento e da interação nossa, né, com o meio ambiente. Então, a gente tem lembranças muito claras de outros enfrentamentos que a gente já fez com novos agentes etiológicos, e que fazem parte da nossa memória recente, né, e que talvez tenham sido não muito valorizados, né, quando a gente fala num quadro de pandemia, no impacto que foi o coronavírus. Então, o mais comum entre eles é o próprio HIV, né, de importância também global, os quadros em 2003 e 2006, né, da gripe aviária, que são situações que também exigiram de todo o segmento o empenho para a gente conseguir administrar, né, e controlar quadros como esse, as arboviroses, né, que nos anos de 2014 e 2015, além da febre amarela e da dengue, que já eram de grande relevância, principalmente para os países tropicais, a gente teve o surgimento da chikungunya e do Zika vírus, né, que foi importante também para um público específico, que eram os gestantes, pelos quadros de microcefalia que ficaram associados a esse novo agente, né, e alguns outros, como o próprio vírus Maiaro, que não ganhou um destaque muito grande, mas vários outros agentes estão surgindo, né, e o coronavírus ele não está sendo, então, o primeiro, e provavelmente não vai ser o último, né, que nós vamos enfrentar ao longo desse fluxo de convivência, né, e de acompanhamento de evolução biológica. Então, o que a gente tem como uma percepção muito clara com o quadro do Covid é que o que mostra para a gente da diferença dele em relação aos outros enfrentamentos que a gente teve é que ele acabou trazendo desafios maiores pela proporção, né, pela intensidade com que ele trouxe essas mudanças, né? A gente teve aqui, para o caso do coronavírus, uma necessidade global, né, que passou a ser comum para os mesmos recursos para todo mundo ao mesmo tempo, né? E, aliado a isso, a gente precisa trabalhar no surgimento de qualquer novo agente etiológico num ambiente de incertezas. Então, a gente não tem ainda o conhecimento suficiente a respeito daquele micro-organismo, né, para que a gente ainda consiga, dentro desse cenário, tomar decisões acertadas para viabilizar o acesso, tanto na identificação, quanto de medidas que possam ser utilizadas com o propósito de proteção da sociedade. Então, aliado a isso, a gente precisa ter uma vigilância constante para acompanhar todos os impactos que podem estar relacionados às decisões e ao próprio micro-organismo, enquanto o conhecimento vem sendo construído. Então, a atividade colaborativa, ela se mostra como extremamente relevante, né, nesse contexto, e a primeira grande lição que a pandemia do coronavírus trouxe é a necessidade de trabalhar a flexibilidade. E, como bem colocado aqui já anteriormente, né, a importância do IVD, ela se destaca principalmente porque ele não está só na linha de frente, né? A gente, quando fala do IVD, ele está envolvido em todo o contexto, em toda a cadeia desse acompanhamento, né? Então, tanto para a etapa de diagnóstico, a gente conseguir fazer a identificação de um agente, né, para poder desenvolver medidas de controle,
quanto no próprio prognóstico, né, o acompanhamento das condições de saúde de alguém que esteja doente, né, independente de que tipo de circunstância que se encontre, também, no outro lado, quanto à construção do conhecimento. Então, para que a gente possa conhecer mais informações a respeito de um agente, a gente precisa estudar, né, investir na parte de pesquisa e também utilizando os produtos. Então, a relevância dos produtos para diagnóstico in vitro, ela está à linha de frente para a tomada de decisões estratégicas, né, e para todo o quadro de evolução que a gente precisa no monitoramento da saúde. Então, no contexto regulatório, algumas medidas foram muito destacadas, né, como uma questão inicial de tratamento no quadro da pandemia. Então, o primeiro ponto que a gente precisou trabalhar foi aliar as necessidades ao acesso, né? E o ponto de partida da agência reguladora foi focar na priorização da análise dos processos de registro de produtos, né? Inicialmente, quando o quadro foi instalado, a gente tinha, além do coronavírus, a gente tem também outros vírus respiratórios que já eram circulantes e conhecidos, e que a gente pensou também na questão do diagnóstico diferencial. Então, a gente teve como alvo principal trabalhar a priorização de análise dos pedidos de registro, tanto de coronavírus quanto de vírus respiratórios, mas que com a escala e com o tempo, né, o volume da demanda, fez com que a gente focasse os esforços exclusivamente nos produtos para coronavírus. Então, na descoberta de um agente etiológico como esse, né, na época em que ele foi divulgado, a gente tinha como opção para identificação do vírus 2 protocolos que foram divulgados, né, foram compartilhados, que era o protocolo do CDC e o protocolo de Charité, que permitiam que os países pudessem, então, implementar metodologias in-house, né, adquirir insumos e validar esses insumos em cima desses protocolos, para conseguir iniciar essa etapa de identificação até que produtos comerciais também estivessem disponíveis. Pensando ainda no foco da priorização de análise, a gente precisou trabalhar num segundo ponto, que era a agilidade na resposta. Então, a gente criou uma meta desafiadora de 15 dias para manifestação em pedidos de registro, e essa meta ela só foi possível de ser atingida pela agência pela dedicação, empenho e comprometimento da equipe de diagnóstico in vitro da Anvisa. Então, a gente conseguiu atender a tempo, né, esse quadro de agilidade, e trabalhamos também com publicações extraordinárias em editais. Então, a ideia é que, assim que a gente tivesse concluído uma avaliação, já fosse possível viabilizar para o mercado o acesso a um produto que fosse estratégico no combate à pandemia. Além das priorizações de análise iniciais dos pedidos de registro, a gente também identificou a necessidade de priorizar os pedidos de alteração. E aí, por que isso se tornou relevante? Porque, com o tempo, né, vão se tendo mais conhecimentos a respeito do vírus, implementando melhorias nos produtos, né, tendo mais dados mais robustos, então a gente precisa ir acompanhando essa evolução, né? E num quadro de emergência em saúde pública, a gente identificou que as petições de alteração também precisariam passar por esse quadro de priorização de análise. Um segundo elemento que a gente também trabalhou como agência foi a flexibilização em regulamentos técnicos, né? E, nesse sentido, a agência teve que ter um olhar para múltiplos contextos, né? Então, não adianta a gente olhar exclusivamente para as questões de registro se a gente não consegue dar entrada com o produto no país. Então, dentro dos principais pontos que envolveram os produtos para diagnóstico in vitro, a gente trabalhou numa flexibilização de um regulamento para registro emergencial, que ela permitia a gente fazer análise com dados preliminares, né, com um número reduzido de amostras, por uma condição que trazia a autorização de entrada do produto no mercado para um período mais curto, que foi de 1 ano. Ainda trouxe também a prerrogativa das empresas conseguir, ao longo desse ano, obter mais informações a respeito do produto, né, dados mais robustos, e assim converter esse registro para um registro tradicional, que é de 10 anos de validade. A parte de boas práticas de fabricação também precisou trabalhar com contextos de flexibilização, principalmente porque foi para o quadro do coronavírus decretada a situação do lockdown, né, em muitas situações, que impediram o deslocamento para fazer uma inspeção em loco. Então, a gente passou também
a aceitar informações obtidas a partir de outros organismos reguladores e também por organismos notificadores reconhecidos pela agência. A importação de dispositivos essenciais também precisou passar por uma flexibilização para que a gente pudesse dar o suporte necessário para o mercado, né, para aqueles produtos que eram fundamentais. As farmácias também a gente teve a ampliação do serviço de testagem para as farmácias, né, o que trouxe maior capilaridade na obtenção de informações do quadro de saúde da população. E trabalhamos também, dentro desse contexto, na anuência excepcional para ampliar a validade de produtos que já estavam registrados. Quando a gente tem o desenvolvimento de um produto, ele é feito, geralmente, a avaliação de estabilidade por um estudo acelerado, né, em que se estima um prazo de validade. Quando a gente fala no contexto da pandemia, né, a gente está falando de recursos escassos. Então, se ao longo do tempo, né, for possível acompanhar que esse produto pode ter uma validade maior do que a que foi estimada inicialmente, então existem condições específicas em que essa avaliação excepcional permite a continuidade de uso do produto, né? Então, ampliar essa validade inicialmente estimada. Então, essa parte da flexibilização dos regulamentos técnicos, ela foi um ponto importante para a agência. Outro ponto que a gente também trabalhou foi na transparência das informações, né? Então, como também já foi colocado anteriormente, o acesso à informação é um ponto crucial, né, para que a gente possa ter clareza, para que a gente possa tomar decisões, né, com base em dados, e a gente trabalhou, então, com a divulgação de painéis no formato BI, né, que permite ainda o acompanhamento das demandas recebidas pela Anvisa, conhecer os status de todas as petições que estão sob avaliação da agência, né, ter um acesso rápido à consulta dos produtos e às suas condições de aprovação. A gente também pensou em trabalhar com a tabulação de informações que fossem importantes para decisões estratégicas, né, nesse painel. Então, a gente conseguiu segmentar ainda para cada tipo de produto, né, qual é o tipo de amostra que é utilizada, a metodologia, para quais alvos esse produto está direcionado, e disponibilizar também no portal da Anvisa as instruções de uso. Aliado a isso, a gente também tem painéis que trabalharam um programa de monitoramento da qualidade dos produtos no mercado, e nesse ponto, eu acho que teve uma iniciativa bastante importante, não só do aspecto da vigilância, né, que precisa ocorrer do Estado como um todo, né, na qualidade dos produtos que estão disponibilizados, mas também da iniciativa do próprio setor privado, né, e identificar a necessidade desse acompanhamento, desse monitoramento, por um trabalho, de fato, que tem que ser colaborativo com a participação de todos. Então, esse aqui foi só um modelo, eu deixei o link aqui embaixo, para quem ainda não conhece esse painel. Ele tem um volume grande de informações que trabalha nessa parte de cima aqui com o histórico, né, dessas análises, a linha do tempo, uma estratificação por metodologia, a variação do tempo de resposta da agência. Na parte principal aqui é o maior volume de informações em que se consegue ter a respeito dos produtos, e na parte de baixo é um resumo do status da avaliação para cada um deles, né? Então, em linhas gerais, o que a gente já tem mais de 1.000 solicitações de pedidos de registro, né? Pedidos de submissões iniciais de produtos, dos quais 70% dessas solicitações foram aprovadas, né, pela agência, e 25% foram indeferidas. Então, no Brasil, a gente tem aqui, esses são dados do dia 23 de novembro, né, a gente já tinha registrado até essa data 436 produtos para anticorpos, específicos para coronavírus, 107 ensaios moleculares e 145 ensaios de antígeno. Aqui é um acompanhamento da origem dos produtos, então a gente percebe aqui que a gente tem uma grande entrada no mercado nacional de produtos do continente asiático, e também com uma participação expressiva de produtos oriundos do continente europeu.
Dando continuidade, a gente percebe um segundo ponto bastante relevante nessa etapa de aprendizado, né? Que é a ênfase no conhecimento para uma tomada de decisão. Então, a gente precisou trabalhar em pontos que focassem a atualização técnica e científica. Né? A gente trabalhou com troca de conhecimento com desenvolvedores de produtos, né? Nós tivemos experiências bastante relevantes no sentido de buscar esses desenvolvedores para que eles repassassem conhecimentos de como esse trabalho vinha sendo desenvolvido. Participamos de reuniões quinzenais com agências reguladoras internacionais para tratar especificamente sobre as variantes, né, sobre inovações e o impacto disso nos produtos para diagnóstico. Temos reuniões técnicas semanais com a equipe, até para o alinhamento de informações e para as trocas de dados que estão presentes nos processos de registro. Trabalhamos também com a diversificação de fontes de atualização científica, né? Então, a atualização técnica é um ponto bastante relevante. E quando a gente vai falar da avaliação de cenários e riscos, né, a gente não pode desconectar isso de um contexto vinculado voltado à comunicação e integração. Né? Então, eu acho que a primeira questão aqui, que foi uma necessidade também para todo mundo, foi de uma adequação ao modelo de trabalho remoto, né, que também impactou as atividades da agência, e essa questão da interação com diferentes áreas, né, que têm interesse em informações comuns. Então, a gente fala aqui em novos stakeholders, né, novas frentes de importância aí nesse quadro de informações, principalmente vinculada à questão da comunicação e integração. Então, a gente passa a lidar com uma interação maior com a mídia, com o poder judiciário, legislativo, agências internacionais, com o setor regulado, com o cidadão, com os pesquisadores. Então, assim, todos estão envolvidos, né, nesse cenário de informações. E é importante também ter esse acompanhamento dos alertas internacionais, né, de tudo que vem acontecendo. Então, a gente não pode tirar do horizonte as mudanças no contexto científico, né, nessa construção de conhecimento, e o panorama mundial. Então, a gente tem aí as variantes que são de importância, né, as questões que estão vinculadas à disseminação do vírus e as medidas que podem ser tomadas para o controle, e o quadro da vacinação, o perfil. Então, a gente vai tendo várias etapas diferentes nesse quadro de pandemia. Né? E a gente percebe que existe uma tendência tecnológica para o setor de diagnóstico, que é principalmente alavancada para o desenvolvimento de produtos do tipo point of care testing, né, que a gente já via um crescimento para esse setor, mas a gente vê que há um impulso, há um empenho ainda maior, agora um crescimento significativo para esse segmento. Também para os softwares como dispositivos médicos e a utilização de inteligência artificial em inovações tecnológicas. Então, eu acho que, assim, dentro do que a gente coloca, a gente percebe que já é parte do cenário, né, da própria questão biológica, a necessidade de adaptação, né, uma questão de sobrevivência. A gente precisa alinhar esses diferentes pontos, perceber qual é o contexto em que a gente se encontra, para poder avaliar todas as questões que estão envolvidas nesse contexto e se adaptar, né? Então, a adaptação é uma questão, de fato, de sobrevivência. E aí eu queria trazer aqui para vocês, primeiro, uma frase que é de um filósofo brasileiro chamado Mário Cortella, né, que é uma frase que eu acho que ela tem tudo a ver com o que vem sendo discutido, né? Ele diz, não há lugar marcado no futuro. E isso, para mim, é muito presente quando a gente fala dessa diversidade, né, que a gente tem, no dinamismo que a gente tem, tanto de informação quanto de produtos, né? Porque hoje o que você tem como verdade ou como realidade, amanhã, né, no amanhã, é algo que pode estar completamente obsoleto. Então, a gente precisa crescer, se flexibilizar e adaptar com aquilo que a gente vai vivenciando de experiência. E aí eu vou deixar para vocês uma frase de reflexão, que eu acho que ela é norteadora de muitas decisões, eu acho que de todas, né, independente eu acho que em qualquer aspecto é uma frase que ela tem que ser norteadora de decisões, mas ela também, por outro lado, tem um aspecto provocativo, porque ela não tem uma única resposta, né? E quando a gente para pensar, de fato, todas as vezes que precisa tomar uma decisão, qual é o melhor caminho. Então, obrigada a todos, era isso que eu tinha para poder dividir com vocês.
Excelente, Marcela. Esse painel é fenomenal pela qualidade das mensagens que vocês três trouxeram, pela necessidade de estar constantemente revendo a nossa posição e, de fato, trouxe aqui várias perguntas. E eu aproveito para chamar o Alex e a Rosana, também para abrirem suas câmeras, para nós fazermos um pequeno debate, aproveitando algumas dessas perguntas. Uma delas traz exatamente a questão do papel do teste de antígeno, inclusive para a questão de, não digo abertura, mas possibilitar esse trânsito com segurança entre países. Um dos nossos telespectadores aqui do nosso Zoom, ele pergunta exatamente, o Bruno, os testes nacionais aprovados pela Anvisa têm validade para entrar em outros países? E aí, no caso, obviamente, ele imagina testes nacionais ou testes que foram aprovados aqui, foram feitas as testagens dentro do território nacional e o passageiro vai sair com o laudo do laboratório ou da farmácia, como dizer. Marcela? Obrigada por essa oportunidade de participação. Bem, eu acho que a gente precisa entender alguns contextos que são importantes, né? Primeiro que as jurisdições, como foi colocado até aqui pelo o Dr. Alex, elas trazem critérios, e acho que a doutora Rosana também colocou isso, elas trazem critérios de avaliação dos produtos que são diferenciados. Então, para o Brasil, nós não definimos padrões mínimos de desempenho para esses produtos, por uma questão da forma como a gente trabalhou a questão do acesso a esses produtos no país. Então, eles são avaliados em relação àquilo que o fabricante desenhou para o produto e que está declarado nas instruções de uso, são as condições mínimas que precisam ser atingidas. E quando a gente fala de um teste de antígeno, né, numa situação que a gente fala do coronavírus, que é um vírus que ainda a gente está buscando conhecer cada vez mais, os testes eles são desenvolvidos para porções do vírus, né? Então, qual é o risco que você pode falar em relação a esse tipo de teste, mas já num contexto geral, né? Nos quadros das variantes, se o produto for desenvolvido para uma porção que possa pegar envolver uma parte da variante, você pode ter falhas nesse tipo de identificação, mas isso independe do local onde o produto foi testado e aprovado, né? Então, assim, se foi no Brasil, se foi em outro país, não é a questão que está em pauta aqui, né? Então, eu acho que, assim, existe risco ainda na questão do diagnóstico, não existe um caminho pleno, ainda temos o mais seguro quanto à questão dos ensaios moleculares, por eles serem, de fato, mais específicos nessa identificação viral, mas que também podem apresentar falhas. Então, eu acho que um teste feito no Brasil e aprovado no Brasil vai depender muito se ele vai ser aceito, porque ele não pode não atender às condições de regularização desse mesmo produto, a depender do país para o qual a pessoa está se direcionando. Perfeito. Aqui eu entendo também, Marcela, que o viajante saindo do Brasil, se ele fizer o teste no Brasil, obviamente regularizado, ele vai estar atendendo às normas para viajar, então ele estaria plenamente adequado, e a Anvisa tem tido um olhar muito cuidadoso para os produtos que estão circulando no país, inclusive dentro da questão de tecnovigilância, né? O nosso programa de avaliação dos kits de coronavírus, que foi o consórcio da CBDL, Abramed, SBAC, SBPC, ajudaram a Anvisa a trazer uma noção de performance, né? E fora isso, o trabalho feito com o INCQS tem mostrado que os produtos no Brasil têm sim qualidade. E uma vez feita a testagem do indivíduo, ele sai com o laudo por um profissional de saúde habilitado, ele estaria plenamente em condições de viajar. E eu aproveito essa pergunta até para perguntar também para o Alex e para a Rosana, como tem funcionado nos diferentes países, que a gente vê que inicialmente era sempre exigência de teste de PCR mais quarentena. E isso tem abrandado nos últimos tempos para uma combinação de testes rápidos de antígeno, em alguns países, inclusive, com o self-test, com o autoteste também à disposição, principalmente quando chega. Se vocês pudessem comentar. Alex?
Carlos, como você mesmo mencionou, a situação está evoluindo de maneira muito rápida e não existe um padrão. À medida que as agências regulatórias nacionais aprovam o uso de testes de antígeno, por exemplo, ou self-tests, eles passam a ser integrados na política nacional. Mas não existe um padrão. E, na verdade, isso fala da necessidade, por exemplo, do valor, não tanto da necessidade, mas do valor da harmonização regulatória, principalmente do ponto de vista regional. Então, o fato é, a gente está lidando com we're building the plane while we fly it, e a situação A gente continua evoluindo de maneira muito dinâmica. Rosana, over to you. Yes, I agree with what Eu Marcelo. concordo com o que o Marcelo, que a Marcela e o Alex disseram. Eu acho que nós temos muitos países com muitas exigências, e o que tornou essa situação bastante confusa e complexa. Uma coisa que eu diria é que se um país aprovou um teste de antígeno ou um autoteste com uma alta especificidade, porque a maior parte dos testes de antígeno tem uma especificidade comparável ao PCR, se não um pouco inferior, como 98% comparado ao PCR. Então, o valor preditivo negativo desses testes se torna bastante alto também, e são totalmente aceitáveis. Então, se o que precisamos é um teste, não para identificar um caso, mas para garantirmos que uma pessoa está negativada para que ela possa viajar ou para que possa participar de um evento, e aí um teste de antígeno, no geral, seria suficiente. Por agora, embora ainda não tenhamos padrões muito rígidos ou um consenso internacional sobre esse ponto. Mas esse é o valor. É por isso que os testes de antígeno e os autotestes se tornaram disponíveis. E as pessoas os utilizam só para garantir que ainda estão testando negativo. E eu acho que para a maior parte dos países, se o seu teste de antígeno deu negativo, mas temos motivos para pensar que você talvez tenha tido contato com pessoa positiva, ou se você tem sintomas, aí, claro que é preciso fazer um teste de PCR. Mas para a maior parte das pessoas, dentro de uma comunidade que querem saber se estão negativos para esse vírus ou não, um teste de antígeno com uma especificidade razoável, de mais de 80%, comparado ao PCR, seria suficiente. Então, eu acho que podemos trabalhar dessa forma agora. Nós temos um trabalho muito interessante, que é o que o Alex mencionou, com ACTAE, que faz parte de um grupo que está trabalhando nas 3 vertentes. Terapia, com os medicamentos, aí anticorpos monoclonais, antirretrovirais, as vacinas, que houve já uma evolução muito grande, e nos próprios testes. Dentro disso, como ele mostrou, existe uma tendência de se procurar comprar, na verdade, uma expectativa de compra de mais de 1 bilhão de testes, na sua maioria testes rápidos, para os países em desenvolvimento, que têm necessidade de continuar monitorando. Isso é uma coisa que já está acontecendo. Amanhã nós veremos uma apresentação do FIND, que vai falar exatamente sobre isso, desde o ponto de vista de tecnologia, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, até chegar na situação de entrar na casa do consumidor, que é o conceito do autoteste, que é mais uma ferramenta. No caso da Inglaterra, alguns outros países, eles de fato usam como um complemento da testagem. A pessoa chega e ela não só pode ser testada na chegada, como ela leva para casa alguns testes para verificar de tempos em tempos. E aí, Marcela, eu até pergunto como você enxerga tanto a entrada de outras tecnologias, então point of care, como que a Anvisa está se preparando em termos de horizonte tecnológico, como até a questão dos novos testes em novos ambientes, que é uma discussão que está sendo feita pela revisão da RDC 302,
e a Gerência Geral de Serviços da Anvisa. Hoje eu falei com o gerente geral, o Guilherme, e ele comentou que está bem evoluída para logo, logo nós termos já uma consolidação e se avançar nessa discussão. Mas em relação à área de registro, como você enxerga essas novas realidades tecnológicas, que você pontuou muito bem, não são apenas os point of care, mas é a própria tecnologia da informação, os softwares como dispositivos médicos, inclusive nesses novos ambientes, né? E, sem falar, claro, no autoteste do Covid. Então, vamos lá. Como eu coloquei, o Point of Care é uma realidade que ele chegou e ele é um tipo de tecnologia que é de extrema relevância, né, quando a gente discute principalmente as questões voltadas ao acesso, desde que ele seja aplicado e utilizado da maneira adequada. Então, quando a gente fala em Point of Care, a gente tem algumas preocupações, né, na perspectiva regulatória, porque que envolve, né, a qualificação profissional e o treinamento, os controles de qualidade que podem ser aplicados a esses produtos, né, a questão de estrutura física, né, que envolve lá todas as etapas de gerenciamento e infraestrutura, quando esse tipo de produto requer uma instalação, por exemplo, por menor que ele seja, ele tem produtos que requerem instalações, e isso vai levar também ao gerenciamento de manutenções preventivas, por exemplo, né, essa questão também do gerenciamento de dados e privacidade do usuário. Então, essa parte também é uma parte relevante quando a gente fala de informações sensíveis, né? A gente tem uma questão voltada, inclusive, à Lei de Acesso à Informação no Brasil. A viabilidade desses produtos, a necessidade de acompanhamento e monitoramento. Então, assim, ele tem, de fato, um espaço e uma relevância importante de aplicação, e é um segmento que vem crescendo. Então, a gente precisa trabalhar em minimizar os riscos do erro de um resultado, que podem estar voltados ao produto ou que podem também estar voltados à forma de utilização. Então, é preciso fazer algumas adaptações aí em contexto regulatório para poder avançar nesse ponto da ampliação de acesso a esse tipo de produto. Já quando a gente fala do autoteste, né, a gente está falando principalmente de questões voltadas a políticas públicas. Então, assim, a gente não pode introduzir um autoteste para uma doença de notificação compulsória, né, em que tem relevância e impacto em cima das ações públicas, sem que a gente tenha, de fato, uma política para conhecer claramente qual é o propósito, né, porque a gente está falando de um usuário leigo, né, que vai utilizar um produto sob condições que ele geralmente não domina, né, nem de conhecimento quanto ao tipo de produto, porque hoje a gente tem ensaios para antígeno, a gente tem ensaios para anticorpos nesse formato de autoteste, né? Então, assim, o que se espera com esse tipo de informação? Porque se a gente não avaliar isso dentro de um contexto de política pública, a gente pode também ter um efeito contrário daquilo que já foi feito, né? Então, você passa a ter uma informação que pode não ser válida por ela ter sido executada e obtida de uma maneira incorreta, digamos assim, né, por um uso inadequado do produto, e isso levar você a questionar as medidas de governo, né, quanto à questão da efetividade das vacinas, que é uma interpretação equivocada voltada aos produtos para anticorpos, né, quando você faz uma avaliação ali logo após um quadro vacinal, ou você também interpretar que você já está protegido, né, sendo que aquilo ali pode ser um retrato de momento, você teria que ter um acompanhamento para conhecer o que vem sendo estudado ainda, que não se conhece inteiramente sobre a imunogenicidade, né, que está vinculada ao coronavírus, por quanto tempo ela dura, qual é o título mínimo de anticorpos que se espera ter, qual é a taxa de decaimento desses anticorpos. Então, assim, são situações que precisam ser conhecidas, né? Dentro das políticas de saúde, precisa, então, ter propósitos claros para a gente poder entender até que ponto a ampliação do acesso, né, a um público leigo, e aí eu não estou falando mais dos serviços de saúde que podem ter múltiplas capilaridades, né, mas estaria falando de profissionais de saúde habilitados e qualificados. Mas a gente passa a falar para um público leigo, que não tem necessariamente o conhecimento básico para diferenciar questões de saúde. Então, tem que estar vinculado a campanhas educativas, a informação e a um objetivo claro, né, o que se pretende alcançar com esse tipo de produto. Então, assim, a agência, ela não tira de perspectiva esse tipo de avaliação, né, e a gente está aberto para conversar junto ao Ministério, né, junto aos desenvolvedores de políticas públicas,
para a gente poder encontrar o melhor caminho para poder fazer o enfrentamento da questão da pandemia, porque no final acho que todo mundo está buscando o mesmo propósito, né? Ter um melhor resultado aí no combate e no controle, né, a esse vírus. Excelente, Marcela, obrigado pelas suas ponderações. E eu pergunto para o Alex e para a Rosana, como que esse dilema do público leigo versus o profissional tem sido tratado em outros países? Alex, se você quiser falar até da perspectiva do que tem sido discutido no ACTAI, acho que seria interessante. Rosana, why don't you go first? Rosana, talvez você possa começar? Perfeito. Eu acho que essa tensão entre essa abordagem de cima para baixo, de notificação, de doença de notificação obrigatória, onde você precisa ter o controle de quem está realizando os testes para saber quantos casos existem, nós já vimos isso com HIV. Nós já vimos isso durante anos. Nós usamos essa abordagem de cima para baixo para essas doenças de notificação obrigatória. Mas aí nós percebemos que, apesar de todos os nossos esforços, nós não atingiríamos certos grupos que têm um risco maior de transmissão, e de contaminação e de transmissão. Então, para o propósito de termos um controle mais forte dessas doenças e para que pudéssemos eliminar o HIV enquanto problema de saúde pública, nós precisávamos tornar esses autotestes disponíveis e reconhecer que os autotestes, como única forma de diagnóstico, eles não são um diagnóstico em si. Nós não estamos dizendo que qualquer pessoa que tem um teste diagnóstico feito em casa positivo já tem o diagnóstico de HIV. Esse é um auxílio para o processo do diagnóstico que precisa ser confirmado ainda. Então, muito trabalho foi feito para garantir que, independente da pessoa que estivesse realizando o autoteste, se essa pessoa tivesse alguma pergunta, havia um número 0800, por exemplo, para essa pessoa ligar, ou se o resultado fosse positivo, essa pessoa deveria procurar um serviço de saúde para confirmar o diagnóstico. Tudo isso durou os últimos 8 anos para o HIV. E há muitas lições que podemos aprender a partir daí. Porque agora, a pandemia de Covid-19, ela afeta a todos. É uma infecção respiratória que afeta a todas as pessoas. Nós precisamos expandir essa mesma mentalidade e passar a dizer: se eu fosse um indivíduo que fui a um casamento onde acreditamos que não houvesse medidas adequadas de saúde, onde as pessoas não estivessem usando máscaras, e você está num cenário de bastante contágio, quando você volta para casa, você tem um pai idoso, um avô, seria bom se essa pessoa tivesse acesso a um teste só para ela saber e se sentir mais confortável no fato de estar negativa. Para não ter que fazer um isolamento voluntário após comparecer a um evento como esse, ou sentir a vontade para voltar ao trabalho, por exemplo. Então, em algumas circunstâncias, isso pode ser bastante benéfico, mesmo com o avanço da vacinação. Eu acho que sim, se você está sentado no avião por uma viagem muito longa, você preferiria se sentar ao lado de uma pessoa que está vacinada ou uma pessoa que fez um teste nas últimas 24 horas? E eu diria, com certeza, uma pessoa que fez um teste nas últimas 24 horas, porque as vacinas não previnem a infecção. Então, e as pessoas dizem: ah, mas e um teste PCR? A maior parte dos países exigem um teste PCR em 72 horas até a viagem. E se eu estivesse trabalhando em um local onde há contato constante com pessoas contaminadas, ou, por exemplo, trabalhando num hospital que cuida de pessoas de um grupo de risco, dentro dessas 72 horas, há uma probabilidade alta de eu ter adquirido essa infecção. Então, eu acredito que há esses diversos elementos que não podemos resolver agora, mas que tem a ver com aquela questão da tolerância de risco. Cada governo tem uma tolerância a risco diferente, cada pessoa tem uma tolerância a risco diferente. E nós tentamos fazer o melhor possível para atender a todos. Alex? Obrigado, Rosana. Por exemplo, a Marcela
falou sobre a importância, vários aspectos ao redor de self-test. Eu vou tentar responder do ponto de vista do que está acontecendo internacionalmente. Mais uma vez, esse espaço é muito dinâmico. Sabendo do desenvolvimento desses produtos e que eles vão estar entrando no mercado, em alguns países já entraram no mercado, existe um esforço bem grande do ponto de vista da parceria do ACT-A, Access to COVID-19 Tools Accelerator, de trabalhar em parceria com universidades para fazer o modelamento do uso desses self-tests em diferentes situações, diferentes níveis de transmissão e diferentes use cases. Se você está fazendo isso numa escola, numa comunidade onde existe transmissão, ou, na verdade, são simplesmente clusters. E esse modelamento vai ajudar a informar as políticas e a implementação e a pesquisa operacional, que, na verdade, tem que estar associada a essas previsões que foram feitas, para que a gente possa confirmar ou refinar o resultado do modelamento que está sendo feito. O outro elemento que está envolvido também, que é um trabalho de sinergia, é o desenvolvimento de digital tools, de instrumentos digitais, que podem auxiliar, em um lado, a reduzir o erro, a mitigar os erros associados à interpretação dos resultados, como também podem ajudar a informar os resultados às autoridades de saúde pública no país, para que os resultados possam ser levados em consideração, principalmente se eles forem lidos, por exemplo, por um aplicativo no telefone. O objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, substituir, mas é auxiliar no processo de testagem, de interpretação dos resultados e mitigar os erros que possam estar associados a isso. E, finalmente, de uma maneira geral, os testes, os self-tests, até onde eu vi, eles estão disponíveis para indivíduos. Eu posso entrar numa farmácia aqui e comprar um teste, que não é barato, inclusive, mas ele não é necessariamente aceito no momento que eu tento participar de um evento ou embarcar num avião. Então, esses self-tests, esse autoteste, ele passa a ser para uso próprio, e se realmente houver um resultado positivo, ou se o resultado precisar ser oficial, ele tem que ser feito por uma pessoa que está certificada, seja num laboratório ou seja numa farmácia, e com um laudo que é produzido, um laudo oficial. Então, o autoteste, ele não é definitivo, ele é preliminar. E ele tem que ser confirmado, o resultado tem que ser confirmado por algum agente ou alguma organização que está reconhecida dentro do sistema e que tem a certificação necessária para realizar o teste. Over to you. Excelente, Alex. Acho que a gente tem vários pontos para discussão, mas uma coisa todos nós estamos certos de que está acontecendo. As pessoas pararam de se testar. À medida que se avançou a vacinação, e aqui no caso do Brasil, nós temos avançado bastante, o que acontece, basicamente, as pessoas acham que não precisam mais testar. Então, quando a Rosana fala que num avião, longa distância, prefere estar ao lado de alguém testado, primeiro, porque de fato, as pessoas acham que uma vez vacinados não vão ter mais uma chance de infecção. Isso não acontece. Nós temos visto casos de infecção e até de reinfecção. O teste, ele faz exatamente esse papel de dar uma informação precoce e precisa sobre o status da pessoa e aí adotando determinadas medidas, seja o tratamento, seja a questão do rastreamento de contatos e demais cuidados necessários. Então, o que a gente chega aqui é, todos nós estamos seguros de que o diagnóstico é a melhor ferramenta. Os testes, na maneira como eles têm se desenvolvido, eles têm conseguido, ao sair dos ambientes tradicionais, de buscar aquelas pessoas invisíveis para o sistema de saúde. Isso foi um grande ganho. A gente conseguiu trazer pessoas, seja para o sistema público ou saúde suplementar, que antes não iriam. Não iriam por causa da distância, por desconhecimento, medo, o que fosse. E agora elas já podem, seja através de uma farmácia ou, quem sabe, no futuro, numa clínica ou em algum outro lugar, desde que seja um ambiente de saúde com profissionais habilitados para ajudarem. E o autoteste, quem sabe, é essa ferramenta adicional que pode dar um alerta, dar um sinal para que a pessoa de fato tome uma outra atitude. Então a gente percebe que existem várias tecnologias
acho que o chamado da Marcela para os desenvolvedores de políticas públicas, ele é legítimo e necessário, então a gente aproveita esse evento para abrir o espaço. Nós teremos nesses 2 dias pessoas da Fiocruz, Cláudio Mairovich já se manifestou aqui, teremos pessoas do Ministério também com diferentes falas, e o intuito de todos é exatamente o de prover ao cidadão, seja ele visível ou invisível para o sistema, as melhores ferramentas. Então, eu agradeço, deixo aqui para uma palavra final para cada um de vocês 3, antes de chamar a próxima mesa redonda, agradecendo muito e tenham certeza, o nosso trabalho continua e nós contamos com vocês. Obrigado. Marcela, Alex, Rosana, last few words. Bem, eu acho que eu queria começar essa despedida, na verdade, como um agradecimento e parabenizar, porque eu acho que o espaço ele precisa ser cada vez mais presente para que a gente possa debater pontos como esse, né? Porque se a gente se apegar a um único ponto de vista, né, sem olhar diferentes perspectivas, quem desenvolve um produto desenvolve com um propósito, né? Quem está esperando o resultado de um teste, ela também tem ali uma expectativa, né? E quem trabalha na parte de regulação tem um olhar em relação ao risco. Então, acho que quando a gente muda a perspectiva, né, sobre que olhar eu estou olhando para uma determinada situação, talvez eu consiga enxergá-la de maneira diferente. Então, eu valorizo bastante os espaços que abrem essa oportunidade de debate, de conversa. Eu acho que as pessoas precisam se munir de informações sobre produtos, tecnologias e aplicações, para que possam, de fato, colocar ali aquilo que eu coloquei como uma pergunta de desafio. Qual é a melhor decisão, né? De fato, qual é o melhor caminho a se tomar e por que fazer essa escolha? A gente vai conseguir avaliar os impactos, a gente vai conseguir buscar ali a melhor resposta. Então, eu acho que o que a gente precisa é exatamente disso, é de um espaço para poder conversar e entender que existem diferenças, às vezes, nas comparações que a gente faz, né? Principalmente de eu falar de um autoteste de HIV e um autoteste de COVID, eu tenho um panorama bem diferente, mas eu acho que são construções bastante válidas e fica aberto aí o convite para todo mundo que quiser conversar sobre qualquer tema, que vocês realmente possam viabilizar esses espaços. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de participar com vocês desse evento. Obrigado. Alex? Vou terminar dizendo a mesma coisa que a Marcela disse, que é muito obrigado pelo convite para participar do evento, pela oportunidade de falar sobre algo que é tão importante para todos nós. A minha reflexão é que me impressiona como o grau de alfabetização de pessoas comuns relacionadas ao diagnóstico aumentou desde que Covid aconteceu. Há cerca de 2, 3 anos, ninguém sabia o que era um PCR, o que era um teste de antígeno. Hoje, as pessoas que não têm nenhuma formação na área de saúde são capazes de entender, às vezes, as diferenças entre os testes e quais são as vantagens e desvantagens e as limitações de algum desses testes. Isso é um exemplo, do meu ponto de vista, das oportunidades que foram criadas em função de Covid. Embora seja uma crise global com um impacto enorme, como diz esse antigo ditado chinês, então, toda crise também representa uma oportunidade. E eu acho que existem várias oportunidades para o fortalecimento do sistema de diagnóstico que foram criadas pela crise de Covid. E cabe a nós, que trabalhamos nessa área de diagnóstico, reconhecer onde essas oportunidades existem para fortalecer o sistema de diagnóstico, porque como o número de eventos de infecções virais, sejam surtos, epidemias ou pandemias, continua aumentando, é muito provável que a importância de diagnóstico continue aumentando com o tempo. Então, um melhor exemplo nesse caso que a gente acabou de discutir é a resistência a microbianos, que precisa de muito diagnóstico também e que, na verdade, era uma pandemia silenciosa, que vem se espalhando há muito tempo já. Então, a minha reflexão final aqui é que cabe a nós, que trabalhamos nessa área, tentar identificar onde é que estão as oportunidades para o fortalecimento do sistema de diagnóstico para o futuro. Perfeito, Obrigado. Alex. Rosana, 2 words, and then we go to the next roundtable. Rosana, suas últimas palavras. I'd like to
Sim, eu gostaria então de dizer a mesma coisa que a Marcela e o Alex disseram. Nós estamos num ambiente de saúde muito diferente do passado. Como o Alex disse, nós não podemos mais trabalhar em silos. Todos têm de entender que, como a Marcela disse, todo mundo, como por exemplo, cada empresa, os reguladores, os legisladores, todo mundo tem um ponto de vista diferente. E é por isso que fazemos as simulações, para trazer as perspectivas diferentes para o mesmo espaço, para que as pessoas então entendam a complexidade das decisões que outras pessoas têm de tomar. E então valorizar toda essa questão. Outra mudança no ambiente sanitário que tem acontecido, mas que tem se acelerado também para nós, é a abordagem de cima para baixo. Hoje precisamos pensar numa combinação em como aprender e trabalhar em um ambiente em que as decisões venham de cima para baixo e de baixo para cima também. Eu acredito que essa foi uma sessão de discussão muito rica e que podemos continuar no futuro. Muito obrigada. Thank you, Rosana.